paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 8ª lição do segundo trimestre da EBD, intitulada Uma Lição de Humildade. Neste vídeo, apresentaremos uma análise teológica e pastoral da humildade cristã, a partir do exemplo de Jesus, especialmente no episódio do lava-pés, descrito em João 13. A lição está estruturada em 3 grandes seções, que convergem para uma conclusão desafiadora. Seguir Jesus implica um estilo de vida profundamente contra a lógica da exaltação humana. Ao longo do vídeo, dissertaremos de forma analítica e seguiremos a estrutura dos tópicos da lição, destacando fundamentos bíblicos que sustentam cada reflexão, desenvolvendo assim uma análise que vai da narrativa bíblica à aplicação espiritual e ética da humildade no cotidiano cristão. Preparados? Vamos em frente então. A lição se inicia com a emblemática cena do lava-pés descrita em João 13,5, onde Jesus deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Este ato inesperado e escandaloso para os padrões da época revela a humildade como virtude divina encarnada. Jesus, Mestre e Senhor, realiza um serviço reservado a escravos, rompendo com as expectativas sociais e religiosas de seus discípulos. O desenvolvimento da história mostra a resistência inicial de Pedro, que disse: "Nunca me lavarás os pés", conforme João 13,8. Ao que Jesus respondeu: "Se eu não te lavar, não tens partes comigo". Esta troca sublinha que a humildade de Jesus é mais que um gesto simbólico, é um imperativo espiritual para comunhão e discipulado. A mudança de paradigma propostas é a inversão de valores. Grandeza não é domínio, mas serviço. Em Mateus 20, 26, Jesus já havia ensinado: "Entre vós não será assim. Antes, qualquer que vós quiser ser grande, seja vosso serviçal". Assim, o lava-pés não é apenas uma lição de etiqueta espiritual, mas uma ruptura com o orgulho e a busca de status, substituída por uma ética do serviço. No segundo tópico, aprofundaremos a relação entre autoconhecimento e humildade, afirmando que reconhecer a própria natureza caída é o primeiro passo para viver em humildade, conforme Romanos 12,13, que diz: "Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um". A verdadeira humildade nasce no reconhecimento da nossa dependência de Deus. Jesus, mesmo ciente de sua origem divina, age com extrema simplicidade. Em João 13,13 é dito: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. A consciência plena de sua identidade não o impede de assumir a função de servo. Assim, o autoconhecimento verdadeiro não conduz à exaltação, mas à entrega. Analisemos, pois, o exemplo deixado por Jesus, que ensinou em Mateus 11:29. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas". Nesse exemplo deixado por Jesus, destacando que, mesmo sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, conforme descrito em Filipenses 2,7. Este autoconhecimento pleno, que não se apega ao status divino, revela que a humildade de Cristo é consciente, voluntária e motivada pelo amor. A noção de que o maior no reino de Deus é aquele que serve ecoa em Lucas 22:26, que diz: "Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve". Assim, humildade não é negar talentos ou dons, mas colocá-los a serviço do outro,
pois o maior no reino de Deus é aquele que serve, como ensinado em Mateus 23, 11 e 12, que diz: mas o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo a si mesmo se humilhar será exaltado. No último tópico, iremos contrapor a humildade versus a ostentação, identificando uma competição silenciosa entre os discípulos por reconhecimento e destaque, comportamento que ainda persiste nos círculos cristãos na atualidade. Em Lucas 22, 24, lemos: e houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus responde a isso indicando o caminho humilde, afirmando em Lucas 22, 26, mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Por sua vez, Tiago 3,16 adverte: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O caminho humilde de Jesus é apresentado como antídoto à ostentação. Em Isaías 53, 2 e 3, o Messias é descrito como alguém que não tinha parecer nem formosura, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Jesus não buscava a glória humana, mas cumprir a vontade do Pai. Por fim, há um convite à humildade, centrado no apelo de Jesus em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Destacamos também Filipenses 2, 5 a 8, que diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O chamado é para que o cristão incorpore essa humildade na vida cotidiana, não como performance, mas como identidade em Cristo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 8ª lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma maneira exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que o Salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.